Se tem um filme com uma energia lá em cima, maior que Zootopia, acho que eu desconheço. A parte musical dele é incrível, é um filme que deixa a gente lá em cima e que é um filme muito divertido e muito gostoso de assistir. Mas ele traz algumas reflexões também que eu acho super importante a gente trazer aqui para a pauta, para a gente refletir pelo menos aquilo que trouxe para mim de reflexão. Primeiro, quando a gente fala da Judy, que é a coelhinha, que é a personagem principal, ela nasce numa fazenda de coelhos. E quando ela fala que ela quer ser uma policial, os pais morrem de medo e, meu Deus, né? Como assim a minha filha, que vai ser uma fazendeira forever, vai se tornar uma policial? Acho que esse filme eu gosto bastante porque eu me identifico muito, porque eu sou também de uma cidade pequena e os meus pais também sempre tiveram muito medo do meu crescimento, mas não porque eles não acreditavam em mim, mas por medo do desconhecido. E quando ela vai para a Zootopia e ela vai ser policial, ela vai estudar, na verdade, para ser policial, ela entra num meio muito diferente daquilo que ela viveu a vida inteira. Até mesmo porque os policiais são muito maiores do que ela. Isotopia é um lugar que ela tem como idealização que lá você pode ser quem você quiser, porque é uma cidade que contempla e comporta todos os tipos de pessoas, de seres, de espaços, e ela é uma cidade que realmente todo mundo convive em muita harmonia. E aí, quando ela vai pra lá, ela vive todas as dificuldades de uma cidade grande. E ela vive todas as dificuldades de estar num espaço diferente e precisar conquistar o seu espaço. E dentre isso, quando ela finalmente consegue se formar, que ela se torna uma policial, ela vai ter os seus primeiros desafios e ela encontra o Nick, que é uma raposa. E dentro do contexto do filme, os coelhos têm muito medo das raposas, desde sempre. E a Judy tem isso no subconsciente dela. Então, ela também, por mais que ela seja muito corajosa, ela tem medo das raposas também. Então, a primeira relação dos dois é um pouco sinuosa, é um pouco distante. Mas ela aposta nele, ela precisa dele e eles começam ali ter uma relação. O que, que eu acho muito importante, né? Quando eles começam essa relação de confiança, porque um precisa do outro para desvendar um crime, os dois ali são amparos emocionais importantes um para o outro. Ele para passar confiança para ela e ela para mostrar que ele pode ser diferente do que ele é. Porque por mais que ele queira ser diferente, todo mundo fala para ele que ele não é de confiança, que ele é uma pessoa que passa as outras para trás. Então ele se apropriou desse rótulo. E no longo do filme, quando ele vai entendendo que ele pode se aproximar mais de quem ele quer ser do que de fato quem ele se transformou, que a Judy vai trazendo isso para ele, quando essa amizade é alicerçada e ele realmente consegue se orgulhar de quem ele tem se transformado ao lado dela, quando eles desvendam o crime, ela faz um discurso que deixa ele profundamente chateado. E aí, quando isso acontece, essa amizade dos dois fica muito abalada. E ela também, pessoalmente, fica muito chateada e volta para as origens dela e ela percebe que falta alguma coisa. Mas o ponto alto do filme é quando ela se arrepende, volta, pede desculpa e ele perdoa ela também. E eu acho que aqui é o grande momento para a gente pensar sobre as nossas relações. O quanto muitas vezes a gente tem expectativa que o outro seja perfeito, que o outro não erre. O quanto que a gente precisa dosar a expectativa que a gente traz e o quanto que a gente realmente traz para olhar para um todo, entender que as nossas relações são feitas de altos e baixos e que por meio do diálogo a gente consegue ir mais longe. Porque o que é óbvio para mim precisa ser dito. Porque às vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. E eu não consigo trazer isso de uma maneira clara e aí fica subentendido e o diálogo não acontece da melhor maneira. Então, para que a gente consiga viver num ambiente diverso, no qual a gente consiga ter tranquilidade, que a gente consiga ficar bem e que as nossas relações sejam cada vez mais fortificadas e fortalecidas, a gente realmente precisa trazer esse diálogo de uma maneira de trazer aquilo que eu sinto, não pelo julgamento, mas trazer de fato aquilo que é importante para mim, aquilo que não é, aquilo que me magoa, aquilo que não me magoa.
para que a gente realmente consiga construir essas relações, para que cada vez mais essa transparência faça parte do nosso dia a dia e a gente consiga, assim, viver nesse espaço onde cada um tem seus gostos, onde cada um tem as suas necessidades, mas que a gente consiga se respeitar para viver todo mundo em harmonia, como todo mundo vive em Zootopia.